Preço de alumínio nas alturas, CVM comunica à Companhia Brasileira de Alumínio, resultados interessantíssimos e também falar um pouco aqui desta corrida da sua valorização de preço de cotação, pegando aqui num dos piores momentos, né, ainda deste ano, a partir de fevereiro de 2024 até a data de hoje, a empresa já subiu aqui cerca de 85%. Então, todos esses dados aqui eu quero considerar com vocês. Espero que eu consiga fazer isso de uma forma bem resumida. São alguns dados importantes que é, sem dúvida nenhuma, fundamental para todos nós, investidores ou aqueles que pretendem investir, considerar. Então, vamos começar aqui, né, por esse comunicado, né, da CVM em relação à Companhia Brasileira de Alumínio. A CVM já chegou aqui na Companhia Brasileira de Alumínio, sabe que está tendo uma oscilação, sobretudo 90% nesses últimos 3 meses. De fato, é algo que acende pelo menos uma luzinha amarela lá na CVM, né? Por quê? Quando a gente observa aqui, e eu quero chamar a atenção para vocês, né, especialmente por conta dos volumes aqui nesta coluna à direita. Veja que eu tenho volumes bem expressivos em relação a CBA alumínio. Quando a gente olha aqui, por exemplo, no próprio site do Status Investing, fala que a liquidez média diária é de pelo menos 23 milhões para a CBA, né? Porém, nesses últimos dias, ou seja, a gente está falando aqui em curto espaço de tempo, esse volume aqui surpreendeu e muito, né, o que acontece na média diária. Tirando aqui 15 milhões, né, na data do dia 8 e tirando, por exemplo, esses 18 milhões, o resto foi acima de 20 milhões, chegando até mesmo a marca de 41 milhões no dia 15 e num desses últimos fechamentos do dia 20 do 5, atingindo 54 milhões. Isso fez com que tivesse uma certa oscilação, né, que acabou chamando a atenção da CVM. Observa só, subiu 2, desceu 2, subiu 3, subiu 1, subiu 3, subiu 5, subiu 4, subiu 3, desceu 0 e subiu 8, né? Quem não fica atento, né, a essas movimentações. Será que tem alguma informação importante vinda de lá que basicamente não está sendo repassado, né, para os minoritários? A empresa responde. Até fala que aqui em resposta a companhia esclarece que não possui conhecimento de fato ou ato relevante não divulgado. E até mesmo ela coloca aqui uma ressalva, né? Olha, a companhia entende que diversas condições externas que fogem de seu controle podem eventualmente exercer influência sobre o comportamento das negociações. Por exemplo, cotação do alumínio no mercado internacional, flutuação cambial e aversão a risco econômico. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Aversão a risco, não, porque quando a gente fala aqui, especialmente em macroeconomia, está todo mundo um pouco aí em cima do muro, até alguns vídeos de alguns influencers aí falando sobre você se preparar para uma grande crise aí nas bolsas, né? Então, questão de aversão a risco, não. Flutuações cambiais, o dólar, né? Pelo menos não flutuou muito nesses últimos dias, nem só no mercado brasileiro, mas também internacional. Então, basicamente, o dólar não. E a questão da cotação do alumínio, será que teve algum impacto? Bom, quando a gente observa aqui, a gente pode entender um pouquinho o que está acontecendo com as cotações da CBA, uma vez que a sua principal commodity é o alumínio, está sendo cotado no mercado internacional. Então, quando a gente pega desde o começo do ano de 2024, que estava US$ 2.000 a tonelada, né? Alumínio, US$ 2.000 a tonelada, já subiu aqui, olha, quase que 40%, né? Agora está em US$ 2.662, até mesmo com alguns picos e num curto espaço de tempo. É por isso, né, que quando a gente observa as ações da CBA, se você olhar aqui, né, por exemplo, o mês de maio, abril e maio, olha, então sobe 3, 4, 5%, depois cai uns 2, 3, depois de um dia para o outro sobe mais 4, 5, 6%. Então, basicamente, o que a gente consegue observar aqui, né, é uma menor aversão a risco na questão
de empresas produtoras de alumínio e também a questão da própria commodity, uma vez que a própria CBA fala que aqui os estoques estão historicamente baixos, né? Então, em níveis globais, estão historicamente baixos. O mercado físico está apertado. Outra coisa também, posicionamento competitivo, integração vertical com energia 100% renovável. Isso pode parecer muito clichê, né? A gente sempre fala que a CBA tem um dos principais pontos competitivos, a questão da energia. Pessoal, lembre-se que a questão da transformação do alumínio, você precisa de muita energia elétrica. E não é só uma questão estratégica, é uma questão também de custo. Por quê? Quando você observa aqui esse gráfico, olha, dá só uma olhada aqui nesse gráfico. Tá vendo aqui, olha, a curva de custo global do alumínio? O global, ou seja, para o mundo todo, você gasta, aqui, né, aqui falando de mundo, você gasta por volta de 2.073 dólares, aqui é o break-even, né, 2.073 dólares para produzir o alumínio. Vende a 2.600, lucro. Quando estava abaixo de 2.000 dólares, por isso que as empresas de alumínio estavam dando prejuízo. A CBA consegue produzir alumínio a 1.934 dólares. Aí você pergunta, como? Se a commodity é padronizada, a matéria-prima alumínio também. Como? Por causa desse cara aqui, olha, esse segundo aqui, energia. Como ela tem as suas próprias usinas, geração própria, independente, né, e consegue fazer isso no mercado direto, tá vendo que globalmente no mundo, para você produzir alumínio, você gasta 33%, ou seja, seu custo embutido, 33%. Na CBA, o negócio é diferente, olha. Na CBA é só 16%, praticamente a metade. Por isso que ela consegue absorver o custo da produção do alumínio, quando a gente observa aqui, né, tem um break-even aqui, ela consegue absorver muito bem. E agora imagine, né, se ela produz a 1934 e a cotação, né, vamos ver aqui só por tonelada, né, ó, se a gente fizer uma subtração de 2.660 menos 1.934, praticamente ela está pegando aqui 732 dólares por tonelada de lucro, né? E quando você observa isso, hoje as margens dela só no mercado direto de commodity, se você for dividir isso daqui pelos mesmos 2.666, olha lá, você vai ver que está lucrando aproximadamente 30%, né? Então ela tem uma margem muito interessante, né? Então uma margem aqui muito boa para ser explorada, coisa que não acontecia quando o alumínio estava aqui na faixa dos 2.200, que fica quase que impraticável. Então, de fato, ela está se beneficiando muito disso. Outra coisa, os estoques estão diminuindo, o povo, as indústrias como um todo, está usando mais alumínio na sua composição, especialmente o alumínio verde, ou seja, aqueles que têm uma baixa pegada de carbono, né? Então, basicamente, no mundo, você tem aí uma faixa de carbono de 4,0 e até mais. Da CBA Alumínio, como ela produz energia limpa, fontes renováveis, é 3,27. O que faz isso daqui? Faz com que as empresas, especialmente lá fora, comprem da CBA por causa deste selo. Veja, na China, mais de 75% da produção do alumínio é feito com energia térmica a carvão. Ó. Dá uma olhada aqui, olha, 75%, né? Então, enquanto que aqui na CBA é muito mais baixo, né? Ele utiliza pouquíssima energia. Na verdade, 100% praticamente da sua produção é energia limpa e renovável, né? Outras coisas também, a matriz mundial de produto vem trocando commodities ou componentes que eram majoritariamente aço, cobalto, cobre para alumínio, especialmente a indústria de energia, bens de consumo, né, e também colocar aí automóveis, entre outros. Isso realmente é importante. Vamos dar uma passada aqui nos valuations da CBA V3, lembrando que o Vzinho aqui, tá, pessoal, vem aqui do grupo Votorantim, né, um dos principais grupos empresariais do mundo. Né? Quando a gente observa então aqui, veja que a CBA perdeu praticamente todo o desconto que ela tinha anteriormente. Lembra de vídeos recentes que a gente até falava, poxa, a CBA está com desconto de 30, 40, 50%? Isso daqui pulverizou. Por quê? Porque ela teve uma valorização muito expressiva nos últimos meses. Né? Aqui estamos falando dos últimos 12, mas nos últimos 6 deu mais de 80%. Pois é bastante coisa. A cotação hoje já atingiu 6,73. O PL está um pouco negativo, ela vem recuperando as suas margens.
Quando a gente olha no gráfico, pode surgir alguns desiludidos aí, como por exemplo, confesso, eu não comprei nesta faixa de preço CBA. Na verdade, eu estava estudando ela, né? Eu estava um pouco em cima do muro em relação às perspectivas do alumínio e depois que disparou já não tinha mais o que fazer, não peguei aqui. Se você conseguiu aproveitar esses preços aqui, né, quando a gente fazia bastante vídeo sobre CBA, falando aqui da faixa dos R$ 3,90, R$ reais, coloca aí para nós qual é o seu preço médio. E se você acredita na empresa, especialmente, haja visto esse turnaround aqui, né, muito impactado, especialmente aí pelo preço da commodity, tá bom? Outra coisa também importante que a gente tem que considerar são as suas características de valuation. Veja, ela está subindo, a cotação também está subindo, mas hoje ela é uma empresa que ainda registra um ROI bem negativo, especialmente porque em 21 e 22 ela trazia um ROI muito positivo, né? Acima aqui dos 10%. E depois o negócio degringolou, né? Depois de 22, teve o impacto do preço do alumínio, caiu para menos 20, menos 23. Então, por enquanto, aqui ela não teve a sua alta aqui que traga ela para uma empresa que devolva, né, lucro para os seus acionistas. Uma outra prova disso, se a gente usar aqui o nosso painel, né, pessoal, esse painel tem sido um sucesso, já são quase 300 downloads deste painel, painel de ações, é o painel inteligente, né, que encontra ações boas e baratas. Vou pegar aqui já a nossa versão 3.0, vou colocar aqui para exibir, vou colocar para apresentar. Lembrando que eles sempre traz dados atualizados, né, em todo o fechamento de mercado. Vou colocar CBAV3, vou dar um Enter, sempre usando letra maiúscula. E vamos ver aqui se na base fundamentalista há indicação de compra. Não há. Tanto Greenblatt, o pai da Magic Formula, quanto Benjamin Graham não recomendam. Até ele não consegue fazer a conta porque o ROI é negativo, por isso que aparece esse num aqui, né? A expressão numérica não é atingida. Então o que acontece? Para nenhum dos dois compraria a CBA Alumínio por conta do retorno negativo e o PL também negativo. Aqui, basicamente, as pessoas que pegaram num bom preço estão acreditando num turnaround, numa melhora aí da questão das commodities, entre outras coisas, né? Porque por hora não. A empresa até que está barata, ou na verdade com ágio zerado, né, no preço sobre o valor patrimonial, mas do ponto de vista de valuation não é uma boa atração aqui ou uma boa ação momento, né? Quando a gente fala de valuation, não significa que seja uma empresa ruim, tá bom? Mas se você quiser encontrar ações que são consenso dos analistas aqui, na verdade dos dois pais do valuation, dois cliques. Pegar apenas baratas de Graham e pegar apenas ações baratas de Greenwich, temos aqui pelo menos 69. E se você quiser melhorar ainda mais o filtro, só colocar aqui o nosso querido 6% mínimo de dividendos, então aqui 6%, e agora aqui apareceu cerca de 36 empresas, inclusive algumas são uma boa surpresa aqui, tenho certeza que você vai se surpreender com algumas destas ações que faz jus, né, ao princípio de valuation, ações boas, baratas e no mínimo 6% de dividendo e tem uma excelente margem, estão bem descontados. Vou deixar o link aí no painel e também no campo dos comentários. Ah, pessoal, e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever e compartilhar. Até mais, tchau, tchau.